amados, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com nossos estudos apologéticos. Ficamos e paramos na aula anterior e ficamos de trazer o que aconteceu no concílio da cidade de Trento, chamado Concílio contra a Reforma, né? E nós vamos ver o que ficou decretado como doutrina, né, nesse concílio de Trento, que é Concílio contra a Reforma que houve. O que ficou decretado nesse concílio de Trento é bastante importante para nós entendermos a doutrina do catolicismo, né? Foi decretado no concílio de Trento que, primeiro, condenou a doutrina protestante, né? Foi condenada a doutrina ali, foi naquele concílio, naquela reunião que teve lá, ficou decretado que condenada a doutrina protestante, que foi a doutrina contra a Reforma, né? Também ficou decretado ali, declarou a versão da Bíblia Vulgata, que é a de Jerônimo, como sendo a verdadeira. Jerônimo era um padre que no século IV, este padre, a pedido do rei, ele fez uma tradução do grego e do hebraico e o aramaico e outras. E ele fez uma tradução para o latim, só que nesta Bíblia que ele traduziu, ele colocou, além dos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada, além dos 66 livros, ele colocou aqueles que nós chamamos de livros apócrifos. Então, nesse concílio ficou decretado, eles condenou a doutrina protestante e ficou declarado como Bíblia oficial da Igreja Católica, não a tradução que nós temos, mas a tradução Vulgata, traduzida por Jerônimo, né? E que essa tradução, ela, além dos 66 livros canônicos que nós temos, eles acrescentaram os livros apócrifos, 7 livros a mais do que a nossa Bíblia ela tem. Então ela ficou decretada que a Bíblia verdadeira seria a Bíblia que tem os 7 livros a mais, além dos 66. Ficou decretado também que os 7 sacramentos, eles decretaram lá sobre os 7 sacramentos, que os 7 sacramentos da Igreja Católica são o quê? Batismo, o crisma, Eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. Então esses 7 sacramentos foram decretados oficiais ali da Igreja Católica. Isso nós iremos estar estudando mais à frente. Quarto, oficializou o culto dos santos e das relíquias. Foi decretado ali naquele concílio na cidade de Trento, e foi oficializado os cultos aos santos e o culto às relíquias que havia naquela época. Também oficializou a doutrina do purgatório e a doutrina das indulgências. Foi oficializado ali naquele concílio de Trento. Então tudo isso foi feito no concílio de Trento, isso no século XVI. No século XVI. Então ficou tudo isso decretado nesse concílio de Trento. E foi oficializado e colocado entre os dogmas da igreja, que é a doutrina do catolicismo romano. Se você for ver isso, for estudar, você vai ver que muitas outras coisas também ficou decretado no concílio de Trento. Então, ficou decretado e condenado a doutrina protestante, né? Condenou e foi decretado que a versão verdadeira da Bíblia seria a da Vulgata, que tem os 7 livros a mais, além dos 66 que nós temos da Bíblia, que são chamados livros apócrifos. Ficou decretado os 7 sacramentos, que é o batismo, o crisma, a Eucaristia, penitência, a extrema unção, matrimônio e outras coisas demais. Foi oficializado nesse decreto, nesse concílio, foi decretado os cultos aos santos e as relíquias que eles poderiam fazer. Foi decretado ali e oficializado. Oficializou a doutrina do purgatório e a doutrina das indulgências. Então foi decretado ali naquele concílio de Trento. De onde ela tira as suas doutrinas? De onde a Igreja Católica ela tira então as suas doutrinas? Ela tira
A sua doutrina ela tem três linhas. Ela tem três bases. Ela traz, primeiro, ela traz a Bíblia na versão Vulgata. Ela tira a sua doutrina na Bíblia, mas não na Bíblia dos protestantes, como ela se chama, aqueles que não são católicos. Ela tira a sua doutrina na versão Vulgata, que são as doutrinas da onde tem os livros apócrifos, né, que são os 7 livros a mais, na versão de Jerônimo. A sua doutrina também ela vem do Papa e dos cardeais, né? E a tradição também. A terceira fonte é a tradição, revelada continuada. Deus não parou só com a Bíblia. O Papa, que é o sucessor de Pedro, segundo eles, pode trazer novas doutrinas à igreja. Então, tanto eles tiram a sua doutrina da Bíblia, só que da versão Vulgata, tira do Papa e dos cardeais, que eles podem criar novas doutrinas, e da tradição. Isso é, eles creem que Deus ainda continua se revelando ao Papa, que seria o sucessor de Pedro, e que Deus ainda continua revelando novas doutrinas. Ele não parou, ele continua ainda se revelando e mostrando novas doutrinas, além do que a que ele deixou na Bíblia Sagrada. Então eles creem nisso, que é a revelação continuada de Deus. Isso é, Deus ainda continua se revelando por intermédio do seu escolhido, que é o Papa. Isso é, Deus pode se revelar ao Papa e trazer uma nova doutrina para a igreja. Então, eles tiram a sua doutrina dessas três formas: da Bíblia Vulgata, do Papa e os cardeais, e da tradição, né? Que é a revelação continuada de Deus por intermédio do Papa. Então, foi decretado no Concílio de Trento, na cidade de Trento, que os padres têm poder de perdoar os pecados, né? Então, isso também foi decretado lá no Concílio de Trento, que os padres têm o poder de perdoar os pecados. É daí da onde, por isso, que todo católico vai nos chamados confessários, né? Eles vão nos confessários se confessar ao padre, e o padre ele tem o poder de perdoar os pecados dele. É por isso que na Igreja Católica existe aqueles confessários, da onde o padre ele fica dentro de uma cabine, o cristão ele fica no outro lado e ele confessa os pecados que ele tem cometido ao padre, e o padre ele tem poder de perdoar aqueles pecados, né? Então ficou decretado no Concílio de Trento que o padre ele tem o poder de perdoar tal pecado, qualquer tipo de pecado. Só basta você confessar ao padre. Então você confessa a ele, e aí o padre ele tem o poder de estar perdoando os pecados. Amém? Nós iremos parar por aqui, porque o próximo assunto é um assunto um pouquinho extenso e não quero deixar o vídeo bastante grande. Nós estamos trazendo aqui só uma lapidada por cima, mas o próximo assunto nós vamos falar sobre o Papa, da onde surgiu o papado, né? Então nós vamos estar falando sobre isso aí e entendemos um pouquinho da onde veio essa doutrina do papado, como é que surgiu, de onde eles tiram aonde foi que ele achou na Bíblia essa doutrina sobre o papado. Amém? Então, espero que você esteja gostando, continue nos assistindo, continue abençoando o canal, compartilhando, que Deus com certeza irá estar ali abençoando. Nós estamos estudando e aprendendo sobre seitas e heresias. E nessa feita a primeira que nós estamos estudando é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos aprendendo sobre essa religião e suas doutrinas, seus dogmas, né? E suas heresias, porque existe muitas heresias e nós iremos estar aprendendo mais à frente. Por isso não perca, que Deus irá continuar abençoando. Amém? Deus abençoe.